Bom, galerinha, ontem nós tivemos algumas partidas aí do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca e também Campeonato Mineiro, que são os vídeos que eu vou falar nesse vídeo, né? E mostra realmente aí o Palmeiras com uma força muito grande, né? O Palmeiras ontem venceu a Ponte Preta por 5-1, jogo muito bom, o Palmeiras jogou muito bem, como sempre, né? O Palmeiras tem um time muito forte, isso daí a gente não pode negar. É um time que tem todo o favoritismo para ganhar o Campeonato Paulista, né? Lógico que nós temos aí o São Paulo também um time muito forte e o próprio Santos muito organizado, mas o Palmeiras dos grandes aí, talvez até do cenário nacional, é o time a ser batido, é um time muito forte, muito organizado. Eu sempre faço vídeos falando sobre o Palmeiras e é bem complicado a situação dos outros times em relação a ter o Palmeiras no páreo, porque o time do Palmeiras é muito bom. Ontem conseguiu vencer a Ponte Preta por 5-1. Tudo bem que a Ponte Preta, um time que não é um dos melhores times aí, melhores Ponte Preta do momento, um time que tem uma história muito bonita, mas hoje a Ponte Preta passa longe de ser aquele time tão forte, né, tão interessante no cenário paulista. Mas a vitória de 5-1 mostra muita força, 3 gols do Flaco Lopes, né, jogador que ano passado não estava conseguindo jogar muito bem, mas aí em 2024 entrou com tudo, tá marcando gol pra caramba e tá ajudando ainda mais o Palmeiras a conquistar os títulos, né? Os títulos não, as vitórias que o time precisa. Então o Palmeiras muito forte, né? Mostra aí que vai dar trabalho e deve ser aí sim o favorito a ganhar esse Campeonato Paulista. Lógico que o Campeonato Paulista envolve clássicos, né? Isso pode ter uma surpresa numa final, às vezes um jogo aí aonde o Palmeiras não entre tão bem e se o finalista seja o São Paulo ou seja o Santos consiga aí uma vitória e consiga surpreender, ser campeão, mas igual eu falei, é uma surpresa, né? Com todo respeito ao São Paulo e o Santos, o Palmeiras hoje é o time a ser batido, é o time que tem muita força, tem muita união, né? Um time que está muito tempo jogando junto. Abel Ferreira é muito bom, cara fora de série, né? Que consegue tirar o máximo possível da equipe, né? Se identificou muito bem com o Palmeiras. Hoje, se o Abel ficar no Palmeiras mais um bom tempo, com certeza ele vai ganhar mais uma Libertadores, vai ganhar mais Copa do Brasil, mais Brasileiro, mais Campeonato Paulista. Ele vai ganhar tudo que é possível, porque o cara realmente é muito bom, né? Então, o Palmeiras vai aguardar aí na semifinal o seu adversário. Já no caso do jogo do Flamengo contra o Fluminense, né? O jogo foi um jogo bem famoso, regulamento debaixo do braço. O Flamengo conseguiu aí a classificação para a final do Campeonato Carioca, empatou 0-0 contra o Fluminense. Fluminense que deu uma queda, né? Esse ano aí, uma leve queda, apesar de ter sido campeão da Recopa Sul-Americana, mas deu uma pequena queda. Não é aquele Fluminense 2023, é um Fluminense um pouquinho mais fraco. Não tá ruim, mas também não tá bom como 2023. Então o Flamengo conseguiu dominar bem o jogo, 0-0, garantiu aí a classificação, vai aguardar o confronto de hoje, né, entre Nova Iguaçu e Vasco. O primeiro jogo foi 1-1 e um jogo muito interessante, né, do respeito ao Vasco aí, mas eu torceria muito pro Nova Iguaçu garantir uma classificação. É legal ver esses times menores conseguindo, né, ter um sucesso. Parece que o Nova Iguaçu nunca foi para a final do Campeonato Carioca, então seria algo muito legal ver a equipe de Nova Iguaçu indo para a final, pegando o Flamengo. É lógico que é a mesma coisa do Palmeiras, o Flamengo também tem um favoritismo muito grande. O Flamengo é muito forte, é um time muito bom. O Tite conseguiu aí também fazer o time jogar muito bem. Os jogadores, praticamente jogadores do ano passado, temos aí o De La Cruz, né, que é a diferença, mas o time é muito bom, também tem tudo para ser campeão carioca. E para mim, nessa temporada, Palmeiras e Flamengo devem ser os times a ser batidos no cenário brasileiro, com todo o respeito aos times de outros lugares, aí Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Bahia, Vitória, mas o Palmeiras e o Flamengo devem ser sim os times a serem batidos nessa temporada, que a diferença técnica é muito grande, tem muito dinheiro envolvido e isso garante aí que os times possam chegar muito longe. O Flamengo hoje tem um time muito acima, ganhou de um Fluminense que tem também um time muito bom, um time com grandes jogadores, atual campeão da Libertadores, campeão da Recopa Sul-Americana.
mas não foi páreo aí o Flamengo. O Flamengo conseguiu jogar muito bem. O primeiro jogo foi muito bom, o Flamengo ganhou 2-0 fora de casa, então já garantiu ali a sua classificação. E agora, né, no segundo jogo foi muito fácil, né? O jogo foi ontem à noite, ganhou tranquilamente, empatou e conseguiu a classificação tranquilamente. E vai pegar aí possivelmente Nova Iguaçu ou Vasco. Para mim até torceria muito pro Nova Iguaçu, mas o primeiro jogo foi 1-1 na casa do Vasco. Esse jogo, casa do Nova Iguaçu, né, precisando de uma vitória para poder se classificar. Então um jogo muito em aberto, muito complicado de dizer quem vai conseguir se classificar. E para fechar o vídeo, falar um pouquinho do Cruzeiro contra a Tombense. Ontem venceu aí por 3-1. O primeiro jogo tinha sido 0-0. Cruzeiro, também com todo respeito, a torcida do Cruzeiro é um time que não me desperta muito interesse. É um time que não tem, né, nada, não chega nem perto daquele Cruzeiro dos anos, né, há 10, 15 anos atrás, que vencia a Copa do Brasil pra caramba, ganhou o Brasileiro. É um time muito abaixo, né, daqueles times campeões aí dos últimos tempos, Cruzeiro 2003. Então o Cruzeiro tá com um time superior a 2023, né, hoje tá melhor, mas ainda não é aquele time talvez que o torcedor espera. Vai aguardar aí o confronto entre Atlético Mineiro e América, né? O Atlético Mineiro tem uma vantagem boa de 2 gols, então talvez aí possivelmente vai ser o Atlético Mineiro. Se for, vai ser o grande clássico, que para mim, né? Lógico que clássico é clássico, mas o Atlético Mineiro acaba tendo um leve favoritismo por causa dos últimos anos aí do cenário, né? Dos últimos anos, o Atlético Mineiro está bem melhor, consegue ganhar títulos aí, ganhou Campeonato Brasileiro há pouco tempo, né? Ganhou a Copa do Brasil, ganhou uma série de títulos, sempre está ganhando campeonatos mineiros também, então acaba tendo um leve favoritismo, mas clássico é clássico, e o Cruzeiro eu acho que tem ainda um pouco a melhorar para poder ser um time mais competitivo e bater de frente aí com o Atlético Mineiro, né? Que é o principal rival. Lógico que o Atlético Mineiro vai pegar o América, ainda tem muito jogo, ainda vai ter jogo pela frente. Pode ser que o América consiga aí uma vitória de 3-0 ou uma vitória de 2 gols, leve para os pênaltis e ganhe nos pênaltis. Mas a tendência é que o Atlético Mineiro se classifique. A mesma coisa do jogo de ontem, né? Eu falei que todo respeito ao Fluminense, mas o Fluminense com uma desvantagem de 2-0, ficaria muito difícil reverter isso do Flamengo. Foi o que aconteceu, acabou empatando e conseguiu aí a classificação Flamengo. E no caso do Atlético Mineiro vai ser, na minha opinião, a mesma coisa. Deve conseguir aí essa classificação tranquila, né, para a final contra o Cruzeiro. E para mim o Cruzeiro tem sim aí um leve favoritismo. Então eu falei sobre os 3 times principais aí, né? Campeonato Paulista, Campeonato Carioca e Campeonato Mineiro, né? Mas temos muitos campeonatos brigando aí no Brasil todo. Eu vou fazer vídeos, né, nesse domingo falando sobre os estaduais aí, beleza? Até a próxima e valeu!